Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. O farol da família penetra as trevas, dá esperança em meio às tempestades e chama pessoas de longe, mesmo no escuro. Alguns aqui não conhecem, não sabem o meu testemunho, porque eu caí aqui no Brasil, 24 anos atrás. Tem tudo a ver com a família. Eu clamava a Deus, mesmo como adolescente, por encontrar esse farol, essa luz em meio às trevas, uma família, um lar realmente cristão. Na faculdade, eu jogava futebol pela universidade, e um dia encontrei com um tal de Davi Cox Jr. Eu compartilhava um pouco do meu sonho de ter uma família linda algum dia. Eu lia tudo que eu conseguia, devorava livros sobre lar cristão naquela faculdade evangélica. E o meu amigo, Davi, nós dois éramos capitães do time, e ele compartilhava muito sobre a sua família no Brasil. Eu falei assim, não é Brasil, tem que ser Marte. Que eu nunca tinha ouvido. Não uma família perfeita de forma alguma, mas eu queria de qualquer jeito conhecer essa família. E quando um belo dia ele levou a foto da sua irmã para o treino, eu tinha certeza que eu queria conhecer essa família. Eu escrevi uma carta para o Sr. Davi Cox, 1980, pedindo para conhecer a família. Eu já tinha passado um estágio missionário jogando futebol na África. Eu queria mais uma experiência transcultural, mas foi um estágio de família. E Deus não me decepcionou. Sr. Davi, sim. Porque a resposta dele, a minha primeira carta, era não. Porque só tinha o Steve, a Kimberly ainda em casa. A caçula. Ele achou que não tinha família suficiente para eu realmente me espelhar e ver esse farol em meio à minha tempestade de vida. Mas depois de que eu comecei a sair um pouco com a filha dele, ele mudou de ideia e falou, venha filho, venha menino. Eu vim em 1980, passar 8 semanas aqui e eu fui tão abençoado. A graça de Deus se manifestou tão majestosa, tão grande na minha vida. Não somente me deu uma nova família, a minha esposa, o meu trabalho, uma oportunidade de ministrar na área de paixão, unindo a minha paixão de resgatar famílias e principalmente ajudar jovens a não caírem nesses buracos, a não se perderem nas trevas, nas tempestades, assolando o lar e prepararem, terem lares que sejam verdadeiros faróis para dar esperança para outros, até além-mar. Deus é muito bom. E juntou essa paixão com a estabilidade da minha esposa. Tendo sido criado num lar, de novo, não perfeito, mas que servia como exemplo. O farol da família. Brilha forte e vai longe, chamando jovens, chamando pessoas desesperadas. E talvez seja por isso que Paulo escreve para Timóteo e Tito sobre as qualificações daqueles que vão ficar na frente da família de Deus, sendo espelhos da glória de Deus, da própria Trindade, um assunto que vamos tratar um pouco amanhã, espelhando e espalhando a glória de Deus ao redor do mundo, em todas as nações. Por isso ele escreve falando sobre qualificações também familiares do líder espiritual. O meu interesse aqui não é tanto responder todas as nossas perguntas, as curiosidades, aquele caso que você conhece, os princípios vão nos ajudar nisso. Mas muito acima disso. A minha oração tem sido que Deus nos equipe, que prepare jovens casais, para serem esses faróis, para brilhar em meio às trevas
que são cada vez mais fortes, resistindo a essas ondas desse mar bravo que nós comentamos ontem, que virou um tsunami. Infelizmente, hoje, muitos, até dos líderes espirituais, foram inundados e afogados nesse mar bravo, esse tsunami que já vem vindo. Uma pesquisa, como nós comentamos ontem, aponta que divórcio entre ministros, nos últimos 20 anos, subiu mais de 65%. Uma entrevista com esposas de pastores apontou que 67% delas não estão satisfeitas com seu matrimônio. Dizem que cada mês nos Estados Unidos, mais de 1.200 pastores abandonam o ministério, e muitos por causa de problemas familiares. 75% desses pastores dedicam menos que uma noite por semana a seu cônjuge e a sua família. Como pastorear o rebanho de Deus se você nunca está junto com esse rebanho? 80% creem que o ministério afetou negativamente as suas famílias. Gente, eu sei que é triste ver isso, mas essa é a onda que vem vindo. Não tem que ser assim em sua família. A nossa família pode ser diferente pela graça de Deus. Certamente não porque nós somos grande coisa, ou que nós somos melhores que ninguém. Mas há esperança. Quando nós olhamos as Escrituras, e convido vocês mais uma vez a abrirem suas Bíblias, 1 Timóteo capítulo 3, nosso texto base, estamos bem devagarzinho, trabalhando, e hoje e amanhã nós vamos tratar dessa questão, a primeira grande qualificação, primeira peneira que o apóstolo Paulo usa, tanto para Timóteo como para Tito, tanto em Éfeso como em Creta, tanto para homens como para mulheres. Homem de uma só mulher, esposo de uma só esposa. É o que o texto diz. Se alguém, termo masculino, agora está falando sobre a liderança oficial da igreja, aspira, tem um desejo forte ao episcopado de supervisão da família de Deus, do rebanho maior, é excelente obra que ele almeja. Essa missão é boa, mas alguns pré-requisitos é necessário e imprescindível. Portanto, por causa dessa tarefa gloriosa, majestosa, importantíssima, que essa pessoa seja irrepreensível, em primeiro lugar, esposo de uma só mulher. O texto é enfático, de uma mulher, o homem. Hospitaleiro, casa aberta, desprendido, que governe bem a sua própria casa, um bom mordomo daquilo que passa dentro do seu lar, administrador, gerente do lar em primeiro lugar, para depois gerenciar a família de Deus, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, que tenha filhos crentes, diz Tito, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, e a razão que nós já vimos, que serve como aquela pergunta final, usada talvez pelo presbitério, pelos diáconos, pelos líderes, pelos pastores de igrejas locais, para decidir, é ou não qualificado para liderar o rebanho de Deus. Pois, se alguém não sabe governar, presidir, ser o líder da própria casa, como cuidará da família de Deus, da igreja de Deus, da casa de Deus? Então, um assunto extremamente importante. Nós já vimos a primeira lição nesse texto, uma ênfase positiva. Deus qualifica líderes da sua família pela credibilidade adquirida em sua casa. Em outras palavras, são círculos concêntricos que começam de dentro para fora, do menor ao maior. A experiência e a credibilidade que nós adquirimos cuidando dos nossos, em primeiro lugar, o primeiro ministério que Deus dá para nós, casados, é o ministério marido e esposa. Segundo o ministério pai e filho,
E ao mesmo tempo, simultaneamente, Deus vai expandindo as nossas fronteiras, não querendo ser grande mundo afora e abandonar o nosso próprio lar, pagando o preço, talvez durante anos, no contexto pequeno, para que depois de 20, e 30 e 40 anos você ainda tenha um ministério, e ainda tenha o que compartilhar, pela graça de Deus. Interessante que para ordenações, nós preparamos tanto, teologia, doutrina, isso é bom e importante. Os líderes da família protegem os padrões da família. Por exemplo, no caso dos nossos filhos, nós temos padrões de namoro em casa. Eu faço os meus filhos assinarem um contrato. A minha filha, Keila, só pode namorar depois dos 40 anos. Nós temos padrões, e eu protejo esses padrões dentro do meu lar. Deus quer que o líder da sua família proteja a sã doutrina, os padrões da sua própria família. Mas muito acima disso, à luz do texto, 4 das 11 qualificações tem a ver com a vida e a vida familiar. Por isso nós tentamos aqui no SBPV dar tanta ênfase à vida familiar do aluno. Os alunos casados, matéria de lar cristão, grupões em família. O maior testemunho que nós ouvimos dos ex-alunos quando voltam, normalmente não é sobre a matéria vida de Cristo, tão maravilhosa que é. Até meus filhos fazem isso antes da hora. Não é sobre TBAT, grego 1, 2, 3 e 9. É tudo importante isso. Mas a maioria volta e fala do testemunho das famílias dos grupos. O que viram em casa, como o marido trata a mulher, como é dedicado a ela, como ela é dedicada a ele, como criam seus filhos. Então, irmãos, famílias refeitas pela graça de Deus servem como grande atrativo e exemplo para a igreja, a família de Deus. Por isso é tão importante. Nós vimos que a primeira qualificação que serve como cabeçalho, como guarda-chuva, debaixo do qual as outras qualificações se encaixam, repetido não menos de 4 vezes, irrepreensível. Tanto o homem como a viúva demonstrou durante uma vida inteira essa irrepreensibilidade. Tratamos a ideia de alguém que não tem um gancho, é inculpável, não perfeito, mas a ideia é que não existem fios soltos que alguém poderia desfazer a roupa da sua vida, o testemunho da igreja de Jesus. Mas a partir desse momento, o texto começa a listar as próprias qualidades que Timóteo e Tito usariam olhando para o rebanho de Éfeso, o rebanho de Creta, e algumas qualificações que saltariam aos olhos, que tem a ver também, em grande parte, com a família. Mas a primeira qualificação diz: homem de uma só mulher. Talvez a primeira prova eliminatória, que já iria descartar uma boa parte da população daquelas cidades tão perversas, tão idólatras, seria o relacionamento entre o homem e sua mulher. Antes de avançar um pouco, que eu não quero perder metade ou mais da minha audiência, as irmãs, eu quero que vocês percebam como toda essa série tem tudo a ver com você. Primeiro, porque esse é o tipo de homem que você quer. Segundo, porque Deus tem as mesmas expectativas para a sua vida. Vira 2 páginas na sua Bíblia para 1 Timóteo 5. Eu confesso que eu só descobri essa semana esse fato. As qualidades listadas por Paulo, principalmente na arena familiar, são as mesmas que ele lista para aquelas senhoras, em 1 Timóteo capítulo 5, dignas para algum ofício, hall de viúvas,
mulheres que seriam dedicadas totalmente, receberiam seu sustento da igreja e provavelmente estariam ministrando para outras mulheres da igreja. Não são chamadas de pastoras, mas são sustentadas pela igreja se a família não pode sustentá-las. E listando as qualificações delas, olha para o versículo 9. Essas mulheres não seja escrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos, tenha sido, e aqui a frase, esposa de um só marido. É a mesma frase, só invertendo os gêneros que nós encontramos no presbítero. E essa frase vai ser chave dentro de alguns minutos para nós interpretarmos exatamente o que Paulo quer dizer, homem de uma só mulher. Porque algumas interpretações são ridículas à luz do paralelo mulher de um só homem. O homem de Deus tem que ser hospitaleiro. Olha que diz 5:10. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade. Desprendida, casa aberta, nada a esconder. Do homem de Deus, líder da família de Deus, diz que governe bem a sua casa, que governe bem a seus filhos, mas como nós acabamos de ver aqui, no versículo 10, tenha criado filhos, versículo 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. Essa palavra é uma palavra só no original, que significa que sejam, que governem bem a sua casa. Não que sejam líderes, mas que sejam mordomas. Exatamente as mesmas qualificações familiares do presbítero, pastor e diácono são repetidas dessas senhoras. Agora, rapidamente, hoje eu quero tratar um pouco do significado, que é tão controvertido, tão difícil, mas a ênfase do texto é extremamente claro. Voltando para capítulo 3, o que deve nos chamar a atenção em primeiro lugar é que depois de dar o cabeçalho, irrepreensíveis, como Paulo, em que sentido? Timóteo, Tito, primeira coisa que eu quero que vocês vejam, o lar do cara, a família, como trata a esposa. Esse aqui é gavião, meu suspeito na sua moral. Tem olhos para cada mulher que passa pela rua. Já tem uma história de casar, divorciar, de usar mulheres como objetos. E a primeira qualificação, colocada em forma positiva, tanto do homem como mais tarde da mulher, é que seja de uma mulher o homem. ênfase em uma. Não resta dúvida que só tem uma princesa que ocupa os pensamentos e a aliança do coração desse sujeito. Interessante que é colocado em forma positiva. O texto não diz que não seja adúltero. O texto também não diz que não seja divorciado e recasado. Paulo, pelo Espírito Santo, achou por bem enfatizar o aspecto positivo. Inclui não adúltero, inclui, ao meu ver, não divorciado e recasado, porque ele é o espelho da aliança de Cristo com sua igreja. Cristo não se divorcia da igreja. Cristo não é adúltero. Cristo não tem outras amantes e outras igrejas. É uma só. E esse homem é reflexo da glória de Deus. Mas para colocar isso de forma positiva, que inclui não adúltero, não divorciado e recasado, ele fala, ele é fiel. Totalmente dedicado de uma mulher, ele é o cara. E ninguém tem dúvida disso. Não deixa nenhum respaldo nas suas mensagens, no seu aconselhamento, que a coisa não vai tão bem em casa. Como seria bom se você fosse a minha esposa? Não dá margem. Ah, mas isso acontece. E acontecia. Acontecia em Éfeso. Segundo Timóteo, capítulo 3, quando descreve as características dos últimos tempos,
fala justamente dos falsos profetas que penetravam sorrateiramente dentro das casas, levando cativo mulherinhas, carregadas de pecado, sensuais, perversas. Tem muita gente assim. Mas não serve como modelo do rebanho. De forma positiva ou negativa. Claro, o texto significa não adulto, não viciado em pornografia, não homem com olhos cheios de adultério, como a palavra de Deus diz. Tudo bem, mas o que significa mesmo, Davi? Essa ideia, um homem de uma só mulher. Quem é qualificado? Essa qualificação que salta aos olhos de Timóteo e de Tito, olhando o rebanho que eles trabalhavam, falsos profetas que já estão estragando tudo porque não são assim. E a primeira peneira, homem de uma só mulher. Alguns dizem que significa que não seja polígamo, besteira pura. Porque acabamos de ver que 1 Timóteo 5,9 diz mulher de um só homem. Poligamia, talvez em alguns casos, ainda se praticava no mundo antigo. Era mais comum concubinas e outras coisas. Mas poliandria não. A nossa interpretação de homem de uma só mulher, tem seu eco em mulher de um só homem. Se poliandria não era um problema, e que certamente não era, mulheres com múltiplos maridos, então não é uma questão de poligamia. Paulo não está dizendo, não pode ter como presbítero homem que tem 3 mulheres casadas. Não. Alguns interpretam assim. Que seja casado. Entendo que o casamento talvez seja uma das melhores maneiras de descobrir a graça de Deus, o quanto falta em nossa vida, como nós somos egoístas. O casamento treina muita coisa. Não faria sentido, à luz do que Paulo fala, melhor não se casar, ser solteiro, se você consegue se conter a bem do reino de Deus, Cristo e sua causa. O próprio exemplo do apóstolo Paulo e talvez Timóteo, não faria sentido esses estarem ordenando somente os casados. Terceira opção. Essa que é engraçada, que eu ouço muito. Que seja fiel à mulher que tem agora. Parabéns. Em outras palavras, eu já ouvi várias vezes. Uma mulher de cada vez. Que festa! Meus queridos, como nós veremos amanhã, que reflexo da fidelidade de Cristo à sua igreja. Esse é o ponto principal. Que credibilidade a igreja tem? Imagine comigo, seria como se um ladrão de banco falasse assim, eu sou honesto, quando não estou roubando bancos. Eu falo a verdade, sempre que eu não estou mentindo. Eu sou homem fiel enquanto tenho essa mulher. Quando eu troco, eu sou fiel àquela. E àquela. É um contrassenso esse argumento, mas ouve-se muito. Não, o importante é a fidelidade à mulher que tem agora. Depois você troca e você vê. Não, isso é contrassenso, é contradição. Agora, 4 e 5. São igualmente atraentes. E o bom senso aponta nessa direção. O senso mais comum de uma quantitativamente e qualitativamente. Mulher, esposa, o homem. Só tem uma mulher, mundo afora, que pode dizer, esse é o meu marido. No caso das mulheres, só tinha um homem, a quem eu entreguei meu coração. Obviamente excluindo morte, que a palavra de Deus até encoraja as jovens viúvas a casarem de novo. Não há pecado nisso e não desqualifica. Que não seja imoral, adúltero, sensual, etc. Certamente está incluído aqui. Mas eu não acho que é o que salta aos olhos. Porque Timóteo e Tito, olhando para a congregação, não teriam como fazer um raio-x do coração das pessoas. Certamente,
Adultério se comete dentro do coração. Infidelidade do conjugal começa aqui. Mas como critério de medir, peneirar os candidatos para a liderança é extremamente difícil. O que é mais provável nesse contexto, o que inclui número 4, é justamente a ideia que seja casado uma vez só. Aqui entra muito debate. Porque o testemunho da família do sujeito vai espelhar e espalhar a imagem de Cristo e sua igreja. Então, se você tem uma filosofia, um entendimento de que divórcio, em casos chamados bíblicos, adultério e abandono, justifica um recasamento, então você até deixaria essa pessoa divorciado com base bíblica e depois recasado ser um presbítero, pastor. Pessoalmente eu não vejo em lugar nenhum no Novo Testamento permissão ou encorajamento para recasamento. Pessoalmente também não vejo motivo de adultério para separação de divórcio, e sim o perdão. Mas entendo que, como qualificação, o que Paulo está falando para Timóteo e para Tito é a ideia que o homem não seja divorciado, recasado, assim culpável, porque outra pessoa na comunidade pode arrastá-lo e falar, esse aqui é meu marido. A questão de divórcio e casamento antes da conversão é outra questão complicada. Que pode até ser que o testemunho na comunidade desse caso, de uma transformação, de uma fidelidade, seja tal, que realmente espelha e espalha a glória de Deus e de Cristo. Mas ainda pessoalmente eu entendo que casamento é algo que vai muito além da data da conversão. O pacto matrimonial, mesmo antes da conversão, é um reflexo da própria Trindade e do amor de Cristo para com sua igreja. Então, resumindo, alguns argumentos. Que não seja divorciado e recasado reconhece a ênfase do texto de uma mulher ou homem no sentido quantitativo. Reconhece o contexto de Éfeso e Creta, de falsos profetas imorais, o exemplo de vida dessa pessoa, a primeira peneira, só aqueles que vão refletir a glória de Cristo e seu amor para com a igreja. Esse fornece um critério objetivo na escolha de líderes, que seria a primeira característica a saltar aos olhos no exame de candidatos para a liderança. Claro que nós vamos sondar o coração, mas esse aqui é bem objetivo para Timóteo. Harmoniza com a ideia de que credibilidade seja o foco do texto, um reflexo digno do amor de Cristo para com sua igreja. Essa é a ideia principal em tudo. E finalmente é coerente com a interpretação mais natural de esposa de um só marido. Não é poliandria. Não é um marido de cada vez. A ideia que salta aos nossos olhos de um homem à esposa é que não tem outros homens lá fora que podem dizer que foram casados com ela. Para terminar, como lidar com as controvérsias nesse texto? Eu quero dar 2 crivos que talvez sirvam para avaliação. Para vocês não é o problema. Para vocês a questão é construir um lar, um casamento tão sólido, um farol tão alto, que brilha tanto, que não vamos nem ter que enfrentar essas questões. Mas no caso de liderança da igreja, pode o pastor presbítero ser divorciado e recasado? E se o divórcio aconteceu antes da sua conversão? E se o divórcio for por motivos chamados bíblicos? Adultério, abandono. Abandono com certeza, adultério eu acho que não, mas podemos conversar. E alguém que caiu, em aspas, em imoralidade, pode ser restaurado ao ministério? Perguntas assim eu quero sugerir. Essas 2 peneiras, 2 perguntas para fazermos nas nossas lideranças, em nossas igrejas locais. Porque cada igreja local não é você que vai votar. Se por acaso o seu pastor é divorciado, recasado, foi antes da conversão, foi depois da conversão, tem um presbítero da igreja, isso, aquilo, outra coisa. Isso não cabe a você julgar. Cabe a você construir um lar. Mas na liderança, um dia da igreja, 2 perguntas. Em primeiro lugar, serve esse líder
como reflexo, exemplo para o rebanho, da glória de Deus e do amor de Cristo pela igreja. Eu posso apontar meus filhos para o casamento do meu pastor, desse presbítero, desse diácono, que também é a qualificação dos diáconos, dessa senhora, e falar, seja como ela, seja como ele. Esse é o ponto. A credibilidade do testemunho de Jesus. E se não, temos que repensar muita coisa. Segundo lugar, dá evidência a essa pessoa de ter pastoreado o rebanho menor para poder cuidar do rebanho maior. Veremos mais isso mais adiante, espero esse semestre, quando tratamos que governe bem a sua própria casa e seus filhos. As evidências apontam, nós que acompanhamos a vida desse líder, dessa pessoa, de ter pastoreado mesmo o seu rebanho, ou de ter abandonado o rebanho. A grande lição que aprendemos. Segundo, o casamento do líder reflete a fidelidade de Cristo à sua família, à igreja. Por isso é tão importante. O casamento, o seu casamento, servirá como farol nas trevas, em meio às tempestades, chamando gente talvez além mar, para ver e experimentar o que é uma família refeita pela graça de Deus. Que testemunho, que oportunidade. Refletindo assim, o pacto, a glória do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Amanhã, nós vamos tratar em detalhes uma teologia bíblica da família e do casamento, para entender em que sentido o casamento enaltece a própria Trindade e enaltece o relacionamento de Cristo e a igreja. Mas tudo isso é para amanhã. Que Deus nos abençoe. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.